Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo explicando GOT para meu namorado. E hoje continuaremos a examinar os episódios da 7ª temporada. E com satisfação eu devo dizer que Stormborn foi muito melhor que o primeiro. Eu acho que foi uma questão de ritmo, porque o anterior parecia um pouco arrastado, mas ele de fato ainda estava apresentando o panorama da temporada. Realmente, muita coisa foi alterado da 6ª para a 7ª, é compreensível. Mas nesse segundo, os fatos, os eventos realmente começam a se sobrepor e a trama vai para frente de forma efetiva. Na verdade, vendo esse episódio, eu comecei a pensar que talvez tenha sido realmente uma boa ideia por parte dos roteiristas, dos produtores, melhor dizendo, diminuir o tamanho da temporada, porque eu quase não vi fillers. Assim, eu não tinha enrolação naquele episódio. Cada cena ou colocava a trama mais um passo adiante, ou então resolvia um ponto que não ficou realmente fechado nas temporadas anteriores. Então, esse episódio para mim foi muito satisfatório, um dos melhores da série, eu poderia dizer. Vários pontos nele me chamaram a atenção, de forma que a gente vai ter que dividir esse vídeo em pequenas partes para se debruçar melhor sobre eles. Eu diria que entre os pontos que vão ser expostos aqui, esse é o mais importante para a série em geral, para o resto da temporada. Uma vez que é a partir desse momento, desse episódio, que começarão efetivamente o desenrolar das circunstâncias que muito provavelmente farão que a Daenerys termine essa temporada em desvantagem frente a Cersei. Como isso aconteceria? Em primeiro lugar, nesse episódio mesmo já aconteceram várias baixas pro lado da Rainha Dragão, a morte da Obara e da Nymeria, ali na captura da Ellaria, Tyene e da Asha pelo Euron Greyjoy. Isso, em termos militares, significa que os exércitos de Dorne vão ser efetivamente retirados da guerra. Aliás, eu me pergunto quem vai reger Dorne a partir de agora, como uma região, mas enfim. E além disso, a parte da frota das Ilhas de Ferro, que estava ao lado da Daenerys, depois que a Asha e o Theon se aliaram a ela, ou foi destruída ou voltou para o lado do Euron. Então a Daenerys não tem como mais ter apoio nesse lado. Além disso, mais algumas baixas devem ocorrer nos próximos episódios. E a gente pode ver isso, por exemplo, na arma que o Qyburn está projetando para ferir ou preferencialmente matar dragões, como ele mostrou para Cersei. Finest artilators and blacksmiths in King's Landing have been laboring day and night, Your Grace. E eu faço referência a matar porque me lembrou um pouco essa arma do Qyburn, uma parecida que teria matado a rainha Rhaenyra Targaryen e o dragão Meraxes ainda durante a conquista, sendo que o Meraxes é muito maior que os dragões da Daenerys, para começar, muito mais velho e também tinha muita mais experiência em batalha. Então eu imagino que ele possa fazer um estrago bem considerável nos dragões da Daenerys, muito possivelmente matando um. E além desses pontos da morte, da captura e do desenvolvimento de uma arma contra os dragões, há ainda umas certas decisões e posicionamentos políticos da Daenerys
que eu acho que se provarão desastrosos muito em breve. Para começar, a Daenerys ela se está mostrando inflexível na sua decisão de não cercar Porto Real. Esse cerco ele seria decisivo. Para começar, ia destruir boa parte das forças da rainha Cersei e poderia capturar a própria rainha ou importantes membros da corte, por exemplo, seu irmão Jaime, que certamente iria liderar os seus exércitos. Mas a Daenerys, ela não quer partir para esse cerco de Porto Real, puramente por razões idealistas. Disse ela que não quer ser conhecida como a Rainha das Cinzas. Eu acho a decisão da parte da Daenerys péssima. Assim como a insistência dela que o Rei do Norte, o Jon, dobre o joelho para que possa ocorrer uma aliança. Send a raven north. Tell Jon Snow that his queen invites him to come to Dragonstone. And bend the knee. Para começar, eu acho essa aliança que o Norte tá propondo, na verdade não propôs, foi sugerido, né, pelo Tyrion, que caiu do céu para Daenerys, porque se haverá um rei que realmente toparia casar-se com ela em tempos favoráveis a Daenerys, seria o Jon. Sem dúvida nenhuma. Possivelmente o sobrenome Targaryen até poderia passar adiante, mesmo desconsiderando a ascendência Targaryen do Jon. Mas o orgulho da Daenerys pode dificultar muito uma aliança e talvez ela não corra sequer nessa temporada. Quanto mais um hipotético casamento entre ambos, por mais vantajoso que possa aparecer aos olhos de fora. E, sendo assim, a vitória da Daenerys sobre as forças Cersei, que parecia evidente no início da temporada, está cada vez mais sendo posta em dúvida. Quanto mais o combate contra os outros ao norte. E isso explica muito bem para mim porque a guerra pelo Trono de Ferro possivelmente vai se arrastar ainda pelos primeiros episódios da próxima temporada e a derrota final dos outros só deve acontecer bem no final da última temporada. Enquanto Daenerys está em Pedra do Dragão insistindo para que os seus possíveis aliados nortistas dobrem o joelho para ela, a Rainha Lannister está organizando suas forças militares e tentando manejar as lealdades que podem estar disponíveis a ela ao utilizar-se da abordagem do menor mal. O que ela defende? Que ela, como rainha, é melhor do que uma invasora na liderança de mindless, unsullied soldiers who will destroy your castles and your holdfasts. Dothraki heathens who will burn your villages to the ground, rape and enslave your women, and butcher your children without a second thought. É claro que ela não liga nem um pouco para os saques ou os estupros. Na verdade, a Cersei, como personagem, tem muito pouca solidariedade com as mulheres em geral. Eu lembro de uma parte do quarto livro, se não me engano, que ela faz um comentário de como ela acha que todas as septães estão ansiando por um bom estupro. Então, a Cersei não é movida realmente por nenhum tipo de solidariedade com os habitantes de Estéros. Ela está apenas buscando, nessa linha nacionalista, podemos dizer de forma anacrônica, um pretexto para arregimentar os homens, convencê-los a se juntar à sua causa, por mais problemática que seja, e fazê-los ajudar para que ela permaneça no Trono de Ferro. E nesse sentido, eu achei muito interessante como ela segue, quase à risca, os princípios políticos do autor florentino Nicolau Maquiavel. Ela se preocupa, de uma forma distorcida dela, mas se preocupa,
em defender, cultivar o bem-estar do povo, pelo menos teoricamente. E, enquanto isso, ela estabelece a sua própria segurança ao negociar com os nobres. Tudo isso sem se importar uma vírgula com nenhum deles só por um instante. E eu confesso que eu estou muito curiosa para ver como a Cersei vai terminar aplicando o que o Maquiavel escreve sobre o bom uso e o mau uso da crueldade. Olha, vendo esse episódio eu percebi que a coisa tem um potencial muito real para ser um baita de um caos. Digo, o Jon nem deveria ter sido aclamado como rei, porque ele é tecnicamente o filho legítimo do Ned. Então a coroa deveria ter ido para a Sansa, como a última descendente legítima da casa, mas ok, às vezes no passado coisas semelhantes aconteceram. Existia apenas uma mulher como a última da linhagem e foi preferido um homem, um parente distante ou um descendente legítimo, para ocupar a coroa, visto que as mulheres eram enxergadas como seres fracos e não confiáveis. Mas tá. Mas e quando o Bran voltar? O que, pelas fotos já divulgadas, parece que é certo. Será que os senhores nortistas também vão rejeitá-lo por ser deficiente, passando para trás o garoto da mesma forma que fizeram com a pretensão da sua irmã? Eu acho que se a série quiser ainda se prender ao seu molde de sociedade feudal, vai ser meio difícil justificar isso. Mas por que eu tô falando tudo isso de que forma? Porque a viagem prevista do Jon à Pedra do Dragão tem toda a cara que vai dar espaço para um golpe de estado por parte da Sansa. E ela apresentaria para justificar a traição ao irmão, né? Porque em todos os efeitos é isso que ela fazia, vai trair o irmão. Vai apresentar que ela tem uma pretensão superior. Aí, ok. Mas e quando o Bran chegar e vai ter uma pretensão ainda mais superior? O que vai acontecer? Ou mesmo se o Bran não voltar agora, como o Jon vai lidar com isso? Sinceramente, em uma das situações, eu vejo como ele lidaria. E eu acho que o troço vai ser tão complicado que, sinceramente, eu acho mais fácil para os roteiristas esquecerem toda essa história de sucessão feudal e apresentarem a Sansa não como possuidora de um direito superior ao do Jon, que foi injustiçada. Não. Acho mais fácil apresentarem ela apenas como uma mulher ambiciosa que está sendo influenciada pelo Mindinho para ter mais poder. Aí assim esse livro é o mais fácil dela. O Jorah apareceu efetivamente e pelo visto ele está cumprindo sua promessa para Daenerys e procurando se livrar, se curar da sua doença. Mas nem os Maesters lá têm muita esperança numa cura e basicamente já desistiram dele. Menos o Sam. O Sam ele está se baseando numa espécie anterior de um falecido Maester para retirar a pele contaminada, basicamente morta, do Jorah e tentar assim curá-lo. Já que afinal ele é filho do Lorde Comandante Jeor, a quem o Sam muito respeitava. Mas além de eu ter minhas dúvidas quanto à eficácia desse método do Sam, ainda é dito por um dos Maesters que esse homem que tentou usar o método pela primeira vez para curar alguns homens dos Camagres seria um fim, sem dúvida, inesperado para o personagem dele, né? Que parecia que tinha um papel tão forte a desempenhar na futura guerra contra os outros. Mas, enfim. Outra questão é que a existência de uma cura efetiva termina com uma possibilidade
que foi há muito levantada, que poderia haver uma epidemia de escamagues após a chegada do Jorah em Estéros, ou nos livros do John Connaughton. E isso tornaria ainda mais complexo e desafiador o panorama da guerra contra os outros. A perspectiva até seria interessante, mas talvez os roteiristas queiram mesmo simplificar a situação toda e, ao apresentar uma cura, simplesmente resolvam o problema de uma vez por todas. O Jorah ficaria sem escamagues e não haveria risco de uma epidemia. Por outro lado, essa menção à morte do primeiro mestre que tentou essa saída foi interessante. Ela não foi posta lá por nada, acho. Então, ainda há a alternativa que o Sam também possa ficar doente, né? Aí seria, sem dúvida, uma quebra de expectativas pra gente. É difícil saber o que seria realmente nessa parte da história. Então, só nos resta, de fato, acompanhar o desenrolar dessa situação. Então, são esses os meus pitacos sobre o segundo episódio da 7ª temporada. Tentei ser mais direta dessa vez, ficar falando menos. Então, é claro que sobrou muita coisa para discutir, o que a gente pode fazer nos comentários. Então, digam as suas impressões abaixo. E se gostaram, curtam, se quiserem, compartilhem. Se já é vídeos como esse, é só escrever aqui embaixo. Não deixem de dar sugestões para novos vídeos de teoria que eu voltarei a fazer assim que me desenrolar. E se vocês quiserem me ajudar a comprar uma câmera para melhorar a qualidade de vídeos do canal, é só me ajudar clicando no link do Patreon ou do apoia-se.com, que eu vou deixar aqui embaixo. Tá, gente? Beijo.